Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da US Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, o expositor espírita Samuel Magalhães falará sobre a imortalidade à luz do Espiritismo. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz, da FEB TV. Meus queridos amigos, é um prazer estarmos aqui reunidos novamente para mais um Café com Luz. E esse espaço que a gente está habituado a tratar de maneira informal sobre a nossa essencialidade, a nossa espiritualidade, é um espaço que a gente convida você a estar aqui virtualmente conosco. E para esse café, o nosso convidado já chegou ali. Gente, ele é historiador dentro do movimento espírita, pesquisador, palestrante, trabalhador da FEB, é o Samuel Magalhães. Muita coisa, né, rapaz? Ô, meu amigo, que satisfação. Isso, satisfação nossa. Vamos lá tomar esse café, Samuel? Vamos lá. E a gente estava conversando, né, Samuel, antes com o pessoal aqui da produção, falando anteriormente com você a respeito do nosso tema. Vamos falar sobre imortalidade? Vamos falar sobre imortalidade. À luz da doutrina espírita. E assim, eu sei que é bem rápido, é um cafezinho. Mas introduz pra gente, Samuel, a gente anteriormente estava tratando do tema somos ou não somos imortais? O que é permanente, o que é impermanente? É bonito, né? Quando a gente usa assim. O que a doutrina espírita traz nesse sentido? Porque a imortalidade não foi o espiritismo que trouxe isso para a humanidade, né? Não, a imortalidade, como muitas outras ideias que o espiritismo trata e trabalha, elas não pertencem, não surgiram com a doutrina espírita, mas elas fazem parte das civilizações desde as eras mais recuadas. Então nós vamos encontrar esses conceitos dentro dos povos mais antigos, como os egípcios, os persas, os gregos, os romanos também, e mesmo dentre os judeus, nós vamos encontrar aqueles que professam a crença na imortalidade. Então, na verdade, o Espiritismo, digamos assim, trouxe de volta essa questão, aclarando-a em muitos pontos obscuros que existiam, de modo que hoje, confortavelmente, nós podemos estudar e discutir sobre o tema dentro da doutrina espírita. Ou seja, com todo o agregado de conhecimento, de maturidade, do senso intelectual, do senso moral, mas também desse senso espiritual, a doutrina espírita, no momento de maior maturidade da humanidade, vem trazer um assunto que é inerente. Eu acho que isso já vem da nossa... Acho que até os povos mais primitivos sempre tinham algo que dizia que ele era mais do que o que era ponderável. É por aí, Samuel? Os pesquisadores do tema, os antropólogos e alguns outros, eles demonstram que há uma preocupação do ser humano, desde o período das cavernas, por exemplo, em sepultar os seus entes queridos, os seus mortos. E isso, segundo as análises, os estudos feitos, deriva de uma crença intuitiva de que a alma sobrevive à morte do corpo. É tanto que em alguns desses povos, em algumas dessas tribos, havia o costume, o hábito de, junto com o corpo, sepultarem, aí colocarem alimentos, instrumentos de caça, de pesca,
porque para eles a alma continuaria a sua jornada e necessitaria desses petrechos, desses instrumentos no seu novo caminho. Quer dizer, era uma forma imperfeita de compreensão da imortalidade, mas demonstra que esse germe faz parte do ser humano. Ele é inerente a todos nós, como criaturas de Deus, como seres criados por Deus. E esse é um assunto que continua muito tocante, né? Porque você falar da sua mortalidade é algo assustador, né? Até os dias de hoje é desafiador lidar com o fenômeno da transformação, da destruição, mesmo entre aqueles que se dizem imortalistas, né? Ou espiritualistas, ou mesmo os espíritas. Há ainda um tabu? Será que é uma forma distorcida? Será que a gente não entendeu direito essa proposta? Será que o advento do espiritismo não estaria sendo bem aproveitado por nós? Olha, na verdade, aqueles que descreem da imortalidade compõem um número muito pequeno de pessoas, né? No fundo, eles acreditam na existência de alguma coisa além do corpo físico e que sobrevive à morte biológica. Agora, quanto à compreensão desse fenômeno, do que é que acontece, qual a destinação da alma depois do decesso do corpo, isso só o Espiritismo vem trazer com uma meridiana clareza. Apesar de que outras doutrinas de subido valor e respeitáveis também tratam do assunto, mas é um assunto que sempre tem comparecido envolto em determinados mistérios, em determinados tons obscuros. Mas o Espiritismo vem nos falar de uma maneira muito clara sobre essa questão. De modo que os espíritas, aqueles que se debruçam sobre o estudo, sobre a análise, do que Allan Kardec nos legou e que outros espíritos vêm nos trazendo, não podem ter nenhuma dúvida sobre essa questão da imortalidade. Agora, primeiro, para acreditarmos na imortalidade, nós temos que crer na existência do Espírito. E essa é uma pergunta que Allan Kardec faz. Ele tem a oportunidade de fazer isso quando tratando a codificação. Há espíritos. Tem um capítulo do Livro dos Médiuns, que é o primeiro, né? E ele vem fazendo uma digressão, mostrando que o Espírito é uma realidade. Então, essa questão da existência do Espírito é o primeiro passo para essa compreensão. E que hoje, por exemplo, nós podemos até avocar em defesa da existência dos espíritos, por exemplo, Maurício, uma coisa até que está muito em voga, que são as experiências de quase morte, que foi muito tratada aí por alguns pesquisadores, por alguns médicos, como Raymond Moody e alguns outros, que têm demonstrado, nesses casos, de que o espírito realmente existe, porque ele se vê fora do corpo, apartados, a sua consciência fica apartada da vestimenta física, numa demonstração clara de que o espírito é uma realidade, não uma ilusão, uma ideia, uma ficção. A tal da memória extrasensorial. A memória extrasensorial. Porque se o cérebro estava comprometido, não estava tendo as funções regulares, como é que ele pode ter guardado determinadas... Guarda essas reminiscências. Então, essas reminiscências, na verdade, elas são da alma, do espírito. E, muitas vezes, o cérebro não consegue permitir essa lembrança. Mas elas formam uma realidade. E não é de hoje. Quando você pega, por exemplo, o mito de tratado em Platão, está lá no livro A República, no último livro, no livro 10 da República, é uma experiência de quase morte, em que esse soldado panfiliano vai ao mundo espiritual e retorna para falar dessa realidade. Só que hoje a ciência começa a dar seus passos, confirmando o que já se sabe dentro das religiões. Você ouviu aí? Nosso pão de queijo ficou pronto, Samuel. Eu ouvi, fiquei até feliz, porque a gente falar só de espírito sem se alimentar, às vezes não é tão fácil, né? Então você que está aí também, vai pegar o seu pão de queijo, seu lanchinho, seu café. A gente volta já já com mais esse bate-papo sobre imortalidade com o Samuel Magalhães. A gente volta já já. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço.
Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, voltamos aqui, o nosso pão de queijo já está aí. A gente fez aquela primeira pausa, Samuel, e a gente continuava falando do tanto que esse assunto toca diretamente a quem nós somos. E ao mesmo tempo, quem é que em sã consciência, em algum momento da vida, não pensou, eu vou acabar, eu vou deixar de existir, as minhas afeições, aquilo que eu construí, não digo nem só do ponto de vista material, riqueza, mas o amor que eu consegui sentir, a noção bela do universo, será que é justo isso filosoficamente abordado? Isso tudo terminar e para uns mais cedo, para outros mais tarde, outros têm uma vida tão mais aparentemente sofrida. Você lembrou de Blaise Pascal? Continua daí, Samuel. Eu estava lembrando desses filósofos, digamos assim, mais recentes, né, até para não retornarmos muito no tempo. E lembro de uma frase de Pascal, que inclusive o Gabriel Delano utiliza no início de uma de suas obras, em que o filósofo e matemático francês, ele diz que a imortalidade da alma é uma coisa que nos toca e importa tão profundamente que seria necessário termos perdido todo o senso para não nos ocuparmos com ela. Esse é o pensamento dele. Um outro filósofo e matemático, René Descartes, ele diz, penso, logo existo. Isso numa demonstração de que o espírito, a alma, ele é uma realidade, né? É uma coisa palpável, nós podemos, assim dizer, nos afastando aí da questão da materialidade, mas dizendo que o espírito faz parte dos seres do universo. Então não há como a gente contestar isso hoje em dia. A existência do espírito é uma realidade. E a comprovação de que ele sobrevive à morte do corpo, aí nós vamos para a sobrevivência do espírito, ela
é relacionada em várias das religiões, elas são mencionadas. Nós temos o caso clássico de Jesus, que depois do Gólgota, 3 dias depois, aparece a Maria de Magdala, depois aparece a Pedro e alguns dos outros apóstolos, passa 40 dias com ele, caminha com 2 deles a caminho de Emaús, né? Ou seja, e come com eles. Quer dizer, sob o ponto de vista religioso, cristão, a imortalidade da alma, ela pulsa nesse momento. Apesar de que existem outros instantes também dentro dos textos evangélicos, como quando Jesus vai ao Tabor, que é o momento da transfiguração e que surge ao seu lado ali os espíritos de Moisés e Elias. Mas a ciência espírita, aliado aí à ciência acadêmica, proporcionou fenômenos de extraordinária beleza e incontestáveis, que foram os processos de materialização, estudados aí a partir de 1869, 1870, encabeçados por William Crookes, por Marie Curie, Charles Richer também. E alguns outros pesquisadores, entre eles Delany, espírita, Aksakoff, em que os espíritos se materializavam através dos médiuns, se deixavam tocar, pesar, inclusive tirar a temperatura, conversava com as Verificava pessoas. Verificava pulsação, o médium estava ao lado do espírito. Então, e foram fotografados. Além desses fenômenos, um fenômeno interessante que eu acho assim de extraordinária comprovação dessas comunicações são os artefatos em parafina produzidos pelos espíritos, que materializados, nessas reuniões levavam recipientes com água e parafina liquefeita, aquecida, e o espírito continuamente colocava parte do seu corpo, ou a mão ou o pé, na parafina e na água e formava luvas. E essas luvas, por exemplo, na mão vinha acima do pulso. Inclusive, nós temos uma dessas exposta na FEB, no Rio de Janeiro. Seria impossível a pessoa depois tirar. Então, são artefatos que demonstram a existência do espírito, a sobrevivência e que afasta terminantemente a tese de alucinação coletiva que alguns insistem em tratar, que é um obscurantismo total dessas pessoas. Na verdade, hoje em dia está mais difícil provar que nós somos mortais do que imortais. A questão não é nem só de prova, né, Samuel? Não é mais de entendimento. De entendimento. Porque aqueles que dizem isso, que é o fim, que são os materialistas, que não existe corpo espiritual, são pouquíssimos e nem eles acreditam em si. Se você for a fundo, não há essa crença na verdade que eles tentam propalar, porque ela não é a verdade plena, não? Então, hoje em dia, não há como afastar. E mesmo aqueles que não têm esse contato com esse tipo de provas, que foram produzidas em laboratórios, intuitivamente, eles têm essa convicção, porque isso faz parte da gente, isso é inerente a nós. Só num desvirtuamento é que o espírito se desvia dessa crença de que ele mesmo existe e que sobrevive à morte do corpo. Né? Do ponto de vista filosófico, Kardec coloca isso muito claro, né? Que o mergulho, né, nesse mundo de energia densa que é o corpo, ele tem um propósito e ele é o transitório, ele é que é o fugaz, mas que esta imortalidade ela tem propósitos dentro dessa questão existencial. A gente vai estar chegando aí para o final do nosso segundo bloco e seria interessante, né, a gente abordar, a gente estava conversando sobre isso no intervalo. Vamos passar para o nosso telespectador em que é essa contribuição mais madura trazida pelos espíritos, através do trabalho de Kardec, continuando as obras complementares, em que não só o conhecimento da imortalidade, mas essa reflexão e essa interiorização desse conceito, em que na nossa vida, nessa jornada, ela pode ter uma função prática, o que pode nos ajudar nisso. Mas Samuel vai abordar esse tema no nosso terceiro bloco. Daqui a pouquinho a gente come mais um pãozinho de queijo, toma um cafezinho, um gole d'água, né, Samuel? Pois é. A gente volta já já com mais Café com Luz com Samuel Magalhães. Apoio Cultural de
Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, chegamos aqui, vamos iniciar o nosso terceiro e último bloco desse bate-papo gostoso aqui com Samuel Magalhães a respeito da imortalidade. Samuel, a gente não para nem no intervalo, né? E a gente falava sobre essa questão que Kardec trouxe até em duas questões. Uma na questão 23, onde ele pergunta o que é espírito, com E minúsculo, né? Em que ele fala que é o princípio, né? Inteligente. E na 76, ele pergunta o que é espírito, com E maior, ou seja, são as inteligências que povoam o universo. Ora, o universo é infinito, é ilimitado. Então, se essas inteligências povoam o universo, será que nós seríamos limitados? Ou nós estamos falando desse estágio? Como é que a gente situa esse processo de viver na carne e a imortalidade do espírito? Você falou que tem gente que tem até espírito que diz que não se provou a imortalidade. Pega daí. Tem sim. Nós encontramos alguns companheiros. Eu acho que nós somos imortais, mas ainda não está provado. Na verdade, provar a imortalidade é uma coisa complicada. É um conceito que exige uma transcendência, uma fé que ultrapassa toda a materialidade. Porque o que nós temos, por exemplo, com os fenômenos que nós relatamos, das materializações, mesmo o fenômeno da psicografia do Chico Xavier, com dados extraordinários, nós comprovamos a existência do espírito aí e a sua sobrevivência à morte do corpo.
Daí nós deduzimos que a alma vai sempre sobreviver e que ela seria imortal, o espírito é imortal. Então, uma coisa que transcende um sentido que talvez ainda nos falte para uma maior compreensão dessa realidade. Então, além de nós adquirirmos o conhecimento livresco, a questão intelectual dentro dos livros, é necessário que nós meditemos sobre esse conceito e procuremos esse entendimento. Por exemplo, à primeira vista, Kardec repetiria a mesma pergunta, porque na 23 ele diz o que é espírito. E ali ele se refere ao princípio inteligente, que ele diz que é o princípio inteligente do universo. Assim como tem a matéria, que é um dos outros princípios, é o princípio material do universo. Mas na questão 76, ele pede uma definição. Como podemos definir o espírito? Aí o espírito com E. E aí ele está falando dos indivíduos, que é a individualização do princípio inteligente. Da mesma forma, por exemplo, que essa mesa que nós estamos utilizando, ela é a individualização do princípio material, ou seja, é uma parte do princípio material da qual foi feita. Com a diferença de que o espírito, segundo nos diz o livro dos Espíritos, a sua existência não tem fim. Allan Kardec teve o cuidado de perguntar, ora, mas a alma sobrevive sempre. Mas a existência do espírito tem um fim, e os espíritos esclarecem ali, e ao final da questão eles dizem, o que podemos vos dizer é que a existência do espírito não tem fim. Então, ele nos leva a essa consideração num outro patamar, de que não só sobrevive, mas também é imortal. Não somos eternos, às vezes até usamos em alguns autores até espirituais, mas etimologicamente não é um uso correto, porque a palavra eterno quer dizer que não teve começo e nem teve fim. E esse início. Só Deus. Nós tivemos o início, então nós somos imortais, nós não seríamos eternos, mas imortais que tivemos o início. E quais as consequências que você me falava no intervalo para nós consequência prática, do reconhecimento da imortalidade? Quer dizer, isso muda completamente a vida da gente. E eu lembro quando eu era garoto, mas muito garoto mesmo. Pouco tempo. Uns 8, 9 anos de idade, 10 anos. Eu sempre gostei muito de astrologia, conhecia algumas, identificava nos céus algumas constelações, e eu tinha uma tristeza, porque eu nunca ia poder visitar nenhuma delas. Sabia que a tecnologia humana, até a minha desencarnação, não me permitiria isso, ou as minhas possibilidades. Quando eu conheci o Espiritismo, eu deixei de ter essa angústia, porque eu não vou morrer, então por mais que demore eu vou visitar as estrelas. Então isso muda a nossa vida nas coisas mais comuns. Aqueles que têm entes queridos que desencarnam, às vezes de maneira brusca. Eu tive esse fato dentro da família, um filho que desencarnou de maneira brusca, violenta, um menino com 14 anos, mas a gente sabe que morreu o corpo, que é um resgate. Então, isso muda a sua perspectiva de vida. A gente não percebe, às vezes, mas isso vai fazendo parte do nosso mundo íntimo. E as nossas atitudes, pouco a pouco, elas passam a refletir essa nossa crença, essa nossa fé, essa nossa convicção de que nós somos espíritos e que somos imortais. Isso é uma maravilha. Toda preocupação praticamente desaparece diante disso. Essa incerteza no futuro, no porvir, ela que angustia, a gente falava sobre o temor da morte, e é obviamente que isso é impactante, você sofre uma perda momentânea. A gente já teve cafés aqui até com a Neuza Zapponi falando sobre as perdas, mas se você interioriza, se você não apenas crê, como você falou, se você tem essa fé, é diferenciado, porque você, veja bem, você está colocando a questão pessoal, seu filho, você perdeu o seu filho, você perdeu esse ser amado, não perdeu, vai haver uma lacuna de um contato mais próximo, mas voltaremos, e não é só voltar quando eu desencarnar. Quem é que sabe quantas vezes no meu desdobramento, durante o sono, eu não encontro? Então isso é altamente consolador, não é? É consolador. Por exemplo, que a doutrina espírita, ela é tida, nós falamos que o Espiritismo é o consolador prometido.
Mas ele não só consola, primeiro ele esclarece. Olha o que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vai nos libertar desses medos, dessas angústias, mostrar quem é a nossa realidade. E aqueles que temem muito a morte, ou é pela dúvida, que alguns têm dúvida de que a alma existe, e outros têm medo de enfrentar a própria consciência pelos atos praticados em vida. Então esses temem também a morte. Mas a crença na imortalidade, a convicção na imortalidade, ela muda a nossa perspectiva de vida, ela muda a nossa maneira de encarar os problemas em nossa existência, inclusive aí o chamado perda de entes queridos, que na verdade não há uma perda. Eu acho que o papel consolador do Espiritismo, ele passa também por essa questão de trazer essa convicção de que nós somos imortais. E isso é, digamos assim, descobrir isso é um prêmio extraordinário. Ao mesmo tempo, nós lembramos aqui, muito será pedido a quem muito se tenha dado. Então, ter o conhecimento dessa realidade de uma maneira tão palpável nos dias de hoje, nos traz uma responsabilidade maior, que não podemos mais bancar os desesperados diante de determinados eventos da existência, porque nós temos o conhecimento. Então, nós precisamos fazer isso, porque nós influenciamos as pessoas à nossa volta. Olha, a gente gostaria de continuar nessa levada, mas eu vou ter que interromper. E, assim, nesses segundinhos finais, além do agradecimento, Samuel, dizer como isso é tocante. Você estava falando aqui, eu já estava me alegrando de novo, porque é a gente, pela imortalidade, dar o devido valor àquilo que tem que ser dado, sem desmerecer o mundo material, as circunstâncias, mas projetar valor nessa edificação íntima que é absolutamente espiritual. Deixa eu te agradecer, Samuel. Obrigado, Maurício, você. Prazer estar com vocês aqui e poder participar desse debate tão... faz tão parte de nós. Parte de nós. Um beijo no coração de todos vocês. Até o nosso próximo café. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais.
Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. De todo o meu coração.
Deus Presente traz trechos do poema Deus, de Eurípides Barçanufo. É uma canção singela que nos convida a zelar e velar pela infância, que nos convida a olhar o ancião, que nos traz de volta para aquela memória linda e sagrada que a cada semana, a cada casa espírita e sua caridade, vê uma mão se estendendo e pedindo por algo. Isso é Deus Presente. Deus Presente. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. E conto com você no nosso próximo programa. Receba o meu abraço carinhoso e o meu beijo no seu coração. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.